Nós estamos nessa série, Uma Vida com Excelência, Vivendo com Excelência, e quando nós falamos sobre excelência, nós estamos falando a cada domingo de uma área específica, já falamos de várias áreas aqui aos domingos, e nós não poderíamos deixar de fora um dos assuntos principais da nossa vida, que é a nossa família. Que é a nossa família, construindo uma família excelente. Você pode falar isso comigo? Construindo uma família, vamos falar melhor agora? Construindo uma família excelente. Deus tem interesse em abençoar a sua família. Deus tem interesse em renovar a sua casa. Deus tem interesse em que você não fique simplesmente sendo uma família que vai levando, que vai fazendo um dia após o outro, que vai do jeito que dá, com os trancos e barrancos. Deus tem uma vida excelente para derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus quer que você viva uma família excelente. E o texto que nós queremos ler, se você quiser marcar na sua Bíblia, abrir a sua Bíblia comigo, em Isaías 61, versículo 9. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, que você marcasse esse texto especial na sua Bíblia. Isaías capítulo 61, versículo 9. Mesmo assentados de forma reverente, cada um acompanhe nas suas versões e traduções. Diz assim esse texto fantástico da palavra de Deus, que está aqui na tela também: seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Amém? Você pode ler comigo a versão que está aqui na tela? Vamos lá, ler bem forte, bem bonito. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Você pode dizer glória a Deus no seu lugar? Aleluia. Feche teus olhos mais uma vez. Fala, Espírito Santo de Deus, fala comigo nessa noite. Não queremos simplesmente ter mais uma palestra, simplesmente estar aqui para mais um culto, mas fala comigo, Espírito Santo de Deus. Diga aí no seu lugar: Pai, eu quero abrir meu coração, a minha mente, para receber o poder da Tua palavra que é viva, que é eficaz, que é poder de Deus. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, leva cativo ao Senhor toda a mente agora, toda a atenção, ó Pai. Nós paralisamos toda a opressão maligna dessa noite e te pedimos, Espírito Santo de Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando nós falamos de uma família excelente, ou quando nós falamos de se ter uma casa excelente, de ter uma família com excelência, é interessante que eu começo a pensar que muitos de nós estamos buscando, muitas vezes, a excelência nas mais diversas áreas da nossa vida, e essa é a proposta realmente dessa série. Mas você busca a excelência nos estudos, você busca talvez na sua vida profissional, no trabalho, você busca nas finanças, como já foi falado, você busca a excelência no seu ministério, muitas vezes, você que está exercendo o ministério, seja na liderança de célula, você que agora que acabou de ser levantado como um líder em treinamento, um auxiliar de célula, você que faz parte de algum dos ministérios da Bethesda. Nós buscamos a excelência, nós queremos fazer o melhor. Esse é um dos valores da nossa igreja, fazer o nosso melhor. Hoje nós estamos buscando, nesse tempo de 2014, alcançar o limite do nosso melhor e ultrapassá-los e vencê-los a cada tempo, porque nós queremos oferecer o melhor a Deus, porque a excelência inspira os homens e honra a Deus. Mas aqui a questão é que muitos de repente podem estar buscando ser o melhor nessas áreas, buscando ser o excelente no seu trabalho, mas quando chega na sua casa, quando chega dentro de casa, quando a porta fecha da rua para cá, a coisa complica. Nós, como profissional, nota 9,7, tá lutando para ser 10. Como marido, como esposa, cadê as esposas aqui nessa noite? Cadê as esposas? Não sei que nota você daria para o seu marido hoje, não é? Olha para ele, se ele estiver perto de você, você fala, faz uma contagem aí, faz um pensamento, fala, que nota que eu daria para você, como marido, né? Como esposa, cadê os maridos aqui nessa noite?
Também agora você pode retribuir, dá aquela olhadinha para ela, fala que nota que eu daria para minha esposa e tal. Qual seria a nota? Né? Aluno, muitas vezes nota 10, mas como irmão, e os irmãos aqui, você que mora aqui com os seus irmãos na sua casa, eu tenho algumas imagens na minha mente, ainda da nossa infância, quando morávamos juntos, né, Paula? Aqui a minha irmã, e eu era o irmão dos sonhos dela, né? Eu era o irmão que, meu Deus do céu, né? A Paula louva a Deus até hoje por causa do irmão que ela tinha. Eu nunca brigava com ela, eu nunca fazia chantagens com ela, eu nunca bagunçava a casa. Sabe aquele dia que eu sabia que a mãe, cadê a minha mãe? Minha mãe está aqui. O dia que minha mãe ia trabalhar alguma coisa e tal, e aquele dia eu sabia que a Paula tinha que arrumar a casa. E eu era tão tentado em alguns momentos que eu não sei o que eu fazia. Teve um dia que eu virei a casa dos avessos. Eu tirei colchão do lugar, eu tirei edredom do lugar. Eu fui na cozinha, baguncei e falei, meu Deus, o que é isso? E nós brigávamos e aquela coisa toda. A questão é exatamente essa. A pergunta que nós temos que fazer nessa noite é: quem é você quando está no trabalho? Quem é você quando você está na escola? Quem é você quando você está na roda dos seus amigos? Quem é você quando você está na sua célula? Quem é você quando você está aqui no culto à noite, de domingo à noite? Quem é você quando está lá no live, no Evolution? Cadê a galera do Evolution aqui? Oh, glória a Deus, falei com ele semana passada, foi bênção demais, né? Cadê a galera do Livre, Live Livre? Ô louco, o Livre está mais animado que o Evolution? Não acredito esse negócio. Cadê o Evolution? Cadê o Livre? Cadê a galera do live dos dois juntos, da adrenalina juntos aí? E essa galera que está aí, na verdade, quem é você quando você está lá junto com a galera? Quando você está no meio das atividades, das coisas que se fazem? Mas quem é você quando você está na sua casa? Quem é você quando você chega na sua casa com o seu pai, com a sua mãe? Quem é você quando você se vê diante da sua esposa, quando você se vê diante do seu marido, quando você se vê diante dos seus filhos? Muitos não sabem mais se relacionar dentro de casa, muitos não têm mais aquela liga para fora, para os outros. Talvez você vá se identificar com essa frase. Será que a sua esposa já falou isso para você? Com os outros você é todo bonitinho, você sorri, e você serve, e você vai e tal, mas aqui em casa não levanta nem para lavar um copo, né? Para os outros você faz bolinho, você faz não sei o que, mas aqui em casa não sei o que lá. Não é assim? A grande questão é essa. E as famílias estão se destruindo. Presta atenção, olha aqui para mim. As famílias estão se destruindo porque é onde eu tenho me aplicado menos. As famílias estão se destruindo porque é dentro de casa onde eu tenho me aplicado menos, é onde eu tenho investido menos, é onde eu tenho priorizado menos. Tudo é mais importante. Qualquer coisa, parece que alguns não têm prazer de estar em casa. Parece que alguns não têm prazer de estar com a família. Alguns não têm prazer de estar com os seus filhos. Não têm prazer de estar com os pais, com os irmãos. Quando de repente alguém da família tem alguma ideia de fazer um programa em família, eu não sei se você faz isso, mas vez ou outra a gente quer juntar o povão todo lá, né, Paulo? A gente quer assistir um filme, fazer alguma coisa. Às vezes você nem gosta, fala, já vai aquele dia, é brigaiada, é discussão, acontece de tudo, você não tem prazer. Tudo é mais importante do que a minha casa. Às vezes o futebol é mais importante do que a minha família. Às vezes o videogame com os meus amigos é mais importante do que estar com a minha família. Às vezes o meu namoro. Quantos estão namorando aqui? Cadê aqui? Olha, meu Deus, pastor, tem que orar mais. Tem um monte de gente namorando. Cadê? As mãos de novo. Quantos estão namorando aí? Agora baixou um pouquinho, ficar com medo. 2 ali. Isso aí é legal. Estamos namorando, eternos namorados, né? Nossa esposa, nossa digníssima e tudo mais. Mas quando a gente começa a namorar, e eu me lembro muito bem que quando eu comecei a namorar, que hoje é minha esposa, Luciana, nós estamos juntos esse ano, nós fazemos 20 anos que nós estamos juntos, contando o namoro, fizemos 15 anos de casados, e agora esse ano em junho, nós fazemos 20 anos juntos, depois daquela noite, pastor Ricardo, em 94, no Interpira, na primeira igreja batista de Piracicaba, há 20 anos atrás, nós nos conhecíamos, e o Wesley com a Marcele, cadê o Wesley com a Marcele aqui? Eles aprontam uma pra gente, falam assim, viu, você vai ter que levar ela embora, e eu levei, e estou cuidando dela até hoje, né?
Estamos juntos até hoje. Você que está cuidando de mim, né, meu amor? É claro, né? E nós priorizamos muitas vezes tudo à nossa volta. É o futebol, é o videogames com um amigo. E quando eu comecei a namorar com hoje a minha esposa, com a Lu, a minha vida era só o namoro. Eu brigava com a minha mãe, brigava com meu pai, brigava com a minha irmã, fazia de tudo, porque a minha vida era só... Claro, nós estávamos apaixonados, né? Afinal de contas, né? É coraçãozinho de cá, amor para lá, é love de cá e love de lá. É uma fase muito gostosa, mas a questão é que nós muitas vezes nos deixamos afastar da nossa família, da nossa casa. Nós priorizamos todas as outras coisas, nós investimos pouco ou quase nada na nossa casa. Eu falei hoje aqui, incentivei alguns casamentos a fazerem a sua inscrição no Casais Vencedores, por exemplo. Aí você fala, não pastor, eu não preciso disso e não sei o que lá. Você não tem tempo com a sua esposa, você não fala mais com a sua esposa, você não senta para almoçar juntos, vocês não jantam juntos, vocês não se relacionam exatamente com profundidade. Eu conheço casais que muitas vezes estão perdendo até intimidade, não tem assunto quando estão sozinhos. Você precisa investir no seu casamento, investir na sua casa, e as famílias se destroem por causa disso, porque eu priorizo menos ali. Eu faço coisas importantes, mas a minha família vai pagando o preço. Às vezes você quer fazer coisas que são importantes, você tem que trabalhar, às vezes você tem um horário um pouco excessivo de trabalho, ou você faz coisas que você acha importante nos seus relacionamentos sociais, à noite, que você tem que fazer alguma coisa, mas sempre a sua casa, a sua família está pagando o preço. E o resultado disso são famílias desgastadas, eu coloquei aqui, não coloquei. O resultado desse pouco investimento, ou nenhum investimento na nossa casa, são famílias desgastadas. A coisa começa a esquentar, sabe quando você já não tem, você já está naquele jeito assim, não mexe comigo, não fala, qualquer jeito que vem uma frase já toma diferente, as famílias, há um desgaste, falta de afinidade familiar, não está dando muito liga, um vazio emocional, um vazio relacional, famílias disfuncionais, cada vez mais sendo levadas aos divórcios, aos recasamentos, às marcas profundas. Eu não estou dizendo que se você que está aqui nessa noite já se divorciou, está no seu segundo casamento, Deus quer derramar graça sobre a sua vida, mas o divórcio não é de Deus, a separação não vem do coração de Deus, e nós vimos que a falta de investimento na nossa casa, nós vivemos hoje uma geração que é discipulada pela televisão. Nós vivemos hoje, os nossos casamentos, as nossas famílias estão sendo discipuladas, estão sendo manipuladas, ensinadas pelas novelas. A Rede Globo está lá com todas as novelas, enfatizando isso, que se der certo Deus, se não der, amém, beleza, vamos para frente com o próximo, e assim vai. E a Bíblia me diz que não, que Deus quer abençoar a sua casa, que melhor é o homem que luta pelo seu casamento do que aquele que abandona para viver uma aventura, que melhor é a esposa que continua com o joelho no chão, sábia, investindo no seu casamento, do que aquela que abre mão e quer viver uma nova história na sua vida. Deus quer abençoar a sua casa, diga para quem está perto de você, Deus quer abençoar a sua casa, a sua família, Deus quer abençoar seus filhos, Deus quer abençoar aquilo que é a marca do coração de Deus, o projeto principal de Deus. Deus é o dono do projeto chamado família. Deus é o dono, no coração de Deus nasceu a família. Deus já vivia em relacionamento com a Trindade, com o Filho, com o Espírito Santo. E Deus cria o homem, lhe dá uma mulher, porque Ele viu que não era bom que o homem vivesse só. E nós homens dizemos glória a Deus, né? Por isso, né? Cadê os homens aqui nessa noite? A Bíblia diz que Deus olhou para o homem e falou assim: não é bom que o homem viva só, né? E aí Ele faz então a mulher, a ajudadora, a companheira, aquela que está do lado dele a todo tempo, a todo momento. E agora, quando nós estamos falando de família excelente, desde você fala, pastor, família excelente, lá em casa está complicado o negócio. Mas o que é uma família excelente? A família excelente, ela sabe que não é a família perfeita. A família excelente, ela sabe que nós não iremos encontrar uma família sequer sem nenhum tipo de problemas. Fala para o irmão do seu lado assim: a sua família não é perfeita. E pode afirmar para ele: a minha família também não é perfeita. Estamos todos no mesmo barco, meus queridos. A família excelente é aquela que, em primeiro lugar, ela entende que ela não vai alcançar a perfeição. Ela não é a família perfeita. Não iremos encontrar maridos perfeitos, maridos sensíveis, maridos que compreendem as suas esposas plenamente, maridos que dão atenção.
Ô glória, enquanto vem o outro ali, está chegando já. Ô garoto, não, você troca ele para mim. A família excelente, ela entende que ela não é a família perfeita, que a gente não vai encontrar os maridos perfeitos, sensíveis, carinhosos, que ouvem tudo que a mulher quer falar, porque haja paciência para ouvir tudo que a mulher quer falar, não é verdade? As mulheres ficam ali e tal, não vai encontrar. A família perfeita sabe que é difícil de encontrar um marido totalmente entregue, romântico, que sacie todas as necessidades da mulher e tudo mais. A família perfeita sabe também que nós não iremos encontrar mulheres perfeitas. A Bíblia diz que a mulher tem que ser sábia para edificar o seu lar, mas nós não encontramos totalmente perfeitas as mulheres que só abrem a boca quando tem certeza. Conhece alguém assim? Obrigado, Ana. Conhece aquela frase? Só abre a boca quando tem certeza. Mulher, nós não vamos encontrar esposas que só abrem a boca quando tem certeza. Nós não vamos encontrar filhos obedientes que nunca desobedecem, ou que nunca fazem nada escondido. Nós não vamos encontrar irmãos que nunca se quebram em casa. A família excelente é aquela que entende a necessidade de uma busca contínua da presença de Deus, de uma busca contínua de crescimento, de uma busca contínua para o padrão de Deus de excelência. A família perfeita, ela também sabe que as mudanças para uma família excelente levam tempo, dedicação e investimento. A família perfeita, ela vai entendendo que na verdade a família excelente precisa de tempo, precisa de dedicação, precisa de investimento. É o construir de um caminho em que todos devem se esforçar. E aí um na casa às vezes se esforça, mas nenhum outro se esforça. Ou há um desequilíbrio no investimento, há um desequilíbrio no tempo que se leva para estar juntos. A família que também está buscando a excelência, ela sabe que está sob constante ataque espiritual. Está sob constante ataque espiritual. Fale para quem está do seu lado com toda a propriedade: o diabo quer destruir a sua casa. Pode falar para ele. O diabo quer destruir a sua família. Se ele encontrar uma brecha, se ele encontrar um espaço na sua casa, na sua família, ele vai entrar e ele vai arrebentar a sua casa. A família excelente que está buscando a excelência, ela sabe que nós estamos sob constante ataque espiritual. Muitas vezes a maioria das discussões que nós temos em casa, são por motivos dos mais tolos, não é assim? A maioria das discussões que nós temos com a esposa, com o marido, são nos detalhes tão, muitas vezes, supérfluos, pequenos. Mas aí é que está o segredo da coisa. Satanás vai exatamente lançando dardos envenenados, vai exatamente lançando coisas na sua cabeça, na sua mente, vai lançando palavras para que você se autodestrua e que você não consiga entender o que está acontecendo. Quantos de vocês aqui, presta atenção, quantos de vocês já saíram de um culto como esse, uma noite maravilhosa, você saiu dando glória a Deus, só faltava dar piruleta de tanta aleluia que você estava dando, a sua canelinha estava esquentando de tanto fogo, você fala, oh glória a Deus e tal, mas no carro, no estacionamento, você já brigou com a esposa. Chegando em casa, você chega e não tem janta, sei lá o que você vai fazer, você já chega, os filhos já chegam gritando, você já manda calar a boca, já dá um pé na orelha no outro. Você sai daqui, tudo glória a Deus, aleluia, nas nuvens, mas é chegar no estacionamento, é chegar na sua casa, é possível que você já virou tudo de novo nos avessos. Será que eu estou falando algo que não acontece aqui? Diga misericórdia, Senhor. Misericórdia. Nós estamos sob constante ataque espiritual, e a família excelente, ela precisa buscar isso. Nós não somos perfeitos, leva tempo, leva dedicação, precisamos de investimento. E aqui, a grande pergunta que nós queremos responder nessa noite é: o que fazer para construir uma família excelente? O que fazer para construir uma família excelente? Eu quero te dar alguns conselhos, alguns deles eu já citei em alguma mensagem na nossa série para a família nos anos passados, mas tem muitas pessoas novas aqui que eu queria que você lembrasse isso comigo. A primeira coisa para construir uma família excelente é: reorganize a estrutura e os papéis em sua família. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá? Reorganize. Você precisa reorganizar. Existe uma inversão de papéis dentro da nossa casa. Na verdade não tem papel nenhum, está tudo bagunçado. A gente não sabe exatamente até onde um deve ir, quais são os limites do homem, quais são os limites da mulher, até onde o meu filho pode chegar, o que a Bíblia me diz com relação a isso. E aqui eu coloquei, por exemplo,
Homens, cadê os homens aqui nessa noite? Vai que sua mão fala, estou aqui, pastor. Pode falar aí com propriedade, estou aqui, pastor. O homem é responsável basicamente por, primeiro, provisão. E muitos estão aí trabalhando, estão levando dinheiro para casa e tudo mais e tal, mas acham que a provisão passa somente pela questão financeira. Passa também, mas não passa somente pela questão financeira. Alguns estão querendo comprar muitas vezes a provisão dos filhos, dando presentes, dando roupas, dando coisas, e estão construindo adolescentes que só veem o pai como um caixa eletrônico. Quem tem pais de adolescentes aqui? Talvez você esteja construindo filhos que só conseguem enxergar você como um caixa eletrônico, porque você construiu isso ao longo da sua história. O seu filho chegava até você, não tinha relacionamento, você tentava suprir através de coisas. E os pais devem prover também as necessidades do coração dos seus filhos. Isso exige atenção, isso exige tempo. Deve também prover a atenção do coração da sua esposa, as necessidades emocionais da sua esposa, as necessidades físicas da sua esposa, as necessidades como mulher, você precisa suprir isso. Em nome de Jesus. O homem também é responsável pela proteção, onde o pai, onde o marido, o homem da casa, é o primeiro que vai dar uma olhada na janela se tem alguma coisa errada lá fora, né? Vez ou outra minha esposa vai lá dar umas olhadas lá também, né? Tem uns maridos que mandam as mulheres, né? Parece que eu escutei uns negócios aí, parece que eu escutei pular e não sei o que, e manda as mulheres para lá. O homem tem que trazer a sensação de proteção, mas a proteção aqui vai além disso também. O filho, por exemplo, na sua infância, ele olha para o pai como super-herói, ele olha para o pai como o seu grande homem, como aquele que é o mais forte de todos. Eu já citei isso para alguns aqui, você vai lembrar disso. Mas eu, por exemplo, quando eu era criança, a gente morava lá na rua 21, lá no residencial Parque Piracicaba. Quantos são do residencial Parque Piracicaba aqui? Oh, aleluia, né? Eu morava lá na rua 21 e eu saía na rua para brincar com os meus coleguinhas lá na rua, e uma das nossas discussões era: o meu pai é mais forte que o seu. Porque se meu pai pegar o seu pai, ele arrebenta o seu pai, porque o meu pai é forte. E aí o outro vinha e queria também, falou: não, mas o meu é mais forte que o seu. Não é nada, você não viu o meu, que o meu... E aí, quem conhece meu pai sabe, né? Meu pai faleceu fazendo 10 anos esse ano, mas quem conheceu meu pai sabe que ele era menor que eu, magrinho pra caramba, né? Eu falava: Jesus amado, olha só a briga que eu podia estar arrumando meu pai na rua. E aqui a gente mostra a capacidade que o pai tem de fazer com que o seu filho se sinta seguro com ele. Eu tenho algumas imagens na minha mente. Meu pai, antes de conhecer Jesus, antes dele falecer, meu pai sempre bebeu muito, e eu tenho algumas imagens. Meu pai não tinha carro, era muita dificuldade na nossa infância, e às vezes eu saía com meu pai, ele estava bom quando a gente saía a pé, mas na hora de voltar ele já estava daquele jeito, e eu estava ali do lado, mas eu me sentia seguro com meu pai, mesmo daquele jeito. Eu me sentia seguro, eu sabia que parece que nada ia me acontecer. Eu sabia que meu pai estava mesmo daquele jeito, ele ia fazer alguma coisa, ele ia me proteger. Eu me sentia seguro com os meus pais, com o meu pai, com a minha mãe. Sabe aquelas noites em que os filhos estão com medo? Sabe quando os filhos começam a dormir sozinhos nos quartos, e os filhos começam a estar com medos, às vezes estão com dores, estão com pesadelos e tal, e eles gritam o que nessa hora? Mãe, não é? Eles gritam lá: mamãe, mãe. Na minha casa é diferente. Na minha casa, cadê as minhas princesas? Está aqui a Letícia, cadê a Lala? Está lá atrás, está por aí, está no meio aí. Lá em casa eles gritam, as meninas gritam: papai, papai. E aí eu respondo: o que, filha? Eu estou com medo. Espera só um pouquinho que sua mãe já está indo já, tá? A esposa também precisa se sentir segura. Tem muitos casamentos que ficam instáveis exatamente porque a esposa não sente segurança no marido. E a segurança não é simplesmente de que nada vai te acontecer, mas é uma segurança financeira, é uma segurança no relacionamento, segurança de que você a ama acima de todas as coisas, segurança de que você vai estar com ela, não importa o que acontecer. A mulher precisa se sentir segura, e o homem também é responsável pela direção do seu lar. O homem é responsável como líder, como cabeça do lar, para dar direção espiritual na sua casa, para a sua família. Como sacerdote do lar, ele precisa fazer isso. Eu sei que tem alguns pais que tentam muitas vezes fazer isso na base do grito: ô mulher, que casa é assim? Quem manda sou eu. E grita com o filho também, aí o filho, dependendo da idade, já grita com o pai também. E aquela coisa não é na base da imposição, não é na base do autoritarismo, mas é na base da condução.
na base de você apontar o caminho e falar assim: família, esse é o caminho, a responsabilidade espiritual da sua família é sua, homem, é sua, pai, é sua como sacerdote do seu lar. Ainda que você, esposa ou filho, que não tenha o seu pai ou o seu marido como convertido a Jesus Cristo, continue orando, continue servindo ao Senhor. Mas você, pai que está aqui, você, chefe do seu lar, há uma responsabilidade espiritual sobre a sua vida. A mulher, cadê as mulheres aqui nessa noite? Diga aleluia, né? As mulheres, elas são responsáveis, primeiro, pela organização. É a mulher quem coloca as coisas em ordem do lugar. Ainda que tenha uns maridos meio cabeçudo igual eu, que às vezes quer colocar as coisas fora do lugar, quer arrumar estante, quer tirar sofá e quer pôr para lá e tal. Eu já contei essa história quando a gente morava em Curitiba. Eu queria fazer uma surpresa para minha esposa. A gente queria trocar os móveis da sala. A gente estava conversando sobre os móveis da sala e tal, e eu queria fazer uma surpresa para ela. Fui lá na loja, comprei todos os móveis da sala, e ela, sem ela saber. Aí as mulheres já olham assim para mim: pastor, você arrumou uma, né? Que vai comprar sem a mulher saber os móveis da sala. E aí quando ela suspeitou que tinha alguma coisa errada, que o homem, meus maridos aqui nessa noite, você não consegue enganar sua esposa. Me desculpe, você não consegue. Você vai achar que você está enganando, achar que você está escondendo alguma coisa. A mulher tem um negócio que Deus deu para ela que não sei, não é a tal do sexto sentido, mas é um discernimento feminino que a mulher sabe o que está fazendo. Não tenta esconder nada da sua esposa, não. E ela discerniu que tinha alguma coisa errada. Ela falou: mas o que aconteceu? Teve um dia que ela chegou para mim e ela falou: se você comprou os móveis da sala sem me falar. Eu falei: pronto, meu Deus do céu, acho que o Espírito Santo apareceu num sonho, alguma coisa, deve ter visto eu na loja e tal. Só foi 2 rapazes da igreja comigo lá, e dito e feito, chegou os móveis em casa. Meus irmãos, foi um mês, né, abençoado lá em casa. Quando montou os móveis, ela falou assim: se eu não gostar, nós vamos trocar tudo. Você está sabendo? Amor, veja bem e tal. E glória a Deus que ela gostou, que ela é uma mulher sábia, que está edificando a casa dela. Mas é a mulher a responsável pela organização, a mulher que tem que cuidar das coisas da casa. Ainda que isso não isente você, homem, de ajudar na casa. Ainda que isso não isente você, homem, de lavar a sua louça. Não isente você, homem, de arrumar as suas coisas, de deixar tudo jogado para a sua casa. Você, filho, de ajudar a sua mãe dentro de casa, para organizar a casa, de arrumar os quartos. Isso não isenta ninguém da sua responsabilidade. A mãe organiza, mas todos precisam colaborar. Amém? Fala para quem está do seu lado: colabore na sua casa, irmão. Fala para ele. Cadê a galera do Evolution aqui? Cadê os adolescentes aqui? Evolution. Colabora na sua casa, querido. Você pensa o quê? Quer acordar meio-dia, que é só a internet, reclama quando cai ainda: pai, a internet está caindo aqui, ó. O que está acontecendo? E não sei o que lá, não tem crédito no celular mais. Não dá para ficar falando no WhatsApp, como é que eu faço agora? Olha lá, não dá para comunicar no Facebook. O que eu faço? E arrumar a casa, nada. Ajudar em casa, nada. Ajuda em casa lá, meu querido. Ajuda a sua mãe lá. Ainda que ela tenha a responsabilidade de organizar, nós temos que ajudar em nome de Jesus. Amém, mulheres? Cadê as mães aqui, as mulheres? Amém? A mulher também é responsável pelo cuidado. A mulher, ela tem a responsabilidade de demonstrar o zelo pela sua casa, de demonstrar o zelo, o carinho com que ela prepara as refeições, o carinho com que ela arruma os filhos para ir para a escola. Eu me lembro que eu era muito zoado na escola, por causa do jeito que eu penteava o meu cabelinho. Bons tempos que eu tinha cabelo. Vou fazer uma boa lembrança aqui agora. Tempo saudoso que eu tinha cabelo. E minha mãe me arrumava e penteava do ladinho, ficava tudo lambidinho assim, o pessoal ficava zoando. Mas é a mulher que faz isso, a mulher que arruma, que cuida das necessidades dos filhos, necessidades emocionais, que ouve, que ajuda, que cuida das necessidades do marido, que vez ou outra leva a comida lá no prato do marido, né? Que ajuda o marido, que leva lá um suco para surpreender e tal, que serve o marido na sua casa com prazer, né? Ainda que, né, o marido também tem que fazer isso, mas a mulher tem a responsabilidade do cuidado da sua casa, o carinho, o zelo. E a mulher também é responsável pelo serviço, limpeza e demais responsabilidades, embora todos nós, maridos, marmanjos aqui, também temos que ter as nossas responsabilidades. Os filhos precisam de, primeiro, atenção. Você, pai, você precisa aprender a dar atenção ao seu filho. E tem uma pesquisa que indica que o filho precisa de pelo menos 30 minutos diários de seus pais para que eles criem vínculos profundos com o seu pai. E eu estou falando pai aqui na figura masculina mesmo.
Os filhos precisam de uma atenção, porque a mãe é mãe, está lá do lado, está junto, e a mãe, um coração que Deus deu, é fantástico, e pesquisas indicam que os filhos ainda precisam dos pais. Quando eu vi esse ainda, eu fiquei pasmo, eu falei, pesquisas indicam que os filhos ainda precisam dos pais, que os filhos ainda precisam da figura masculina dentro de casa, do pai que passa um tempo, que ouve, que conversa, que ajuda nas situações. O filho precisa de atenção, o filho precisa de compreensão. Você só quer bater no seu filho, você só quer voar chinelo na orelha do seu filho, você só quer gritar com ele, mas você não compreende o seu filho. E pais, olha aqui para mim, você precisa se lembrar que nós somos de uma geração diferente dos nossos filhos. Nós já não pensamos da mesma maneira que eles pensam. Nós já conseguimos entender muitas vezes um jeito de ser dos nossos adolescentes de hoje. Eu que me acho um cara descolado, eu me acho um cara maneiro, eu me acho um cara totalmente atualizado e tal. Eu já não entendo algumas atitudes muitas vezes dos adolescentes de hoje, das adolescentes lá de casa. Eu já falo, meu Deus, que minha época eu nunca vi, acho que eu estou realmente ficando velho. Acho que realmente está passando a minha fase, porque eu já não consigo alcançar, as gerações mudam. Você precisa compreender o coração do seu filho, você precisa conhecer ali. Senão, se você não agir com compreensão com o seu filho, você vai se distanciar dele, você vai distanciar o seu coração dele. Quando chega na pré-adolescência, você começa cada vez a ficar mais distante do seu filho, cada vez mais distante. Depois você não sabe explicar por que seu filho não te dá mais atenção, não quer ficar com você. Precisa de compreensão. O filho precisa de amor. Os filhos precisam que você abrace, que você beije, que você brinque com eles. Os filhos não precisam simplesmente de coisas, mas os filhos precisam de você. O filho precisa da mãe, precisa do pai. Se você não mora com a mãe e com o pai, se você tem uma avó, talvez que cuida de você, que cria você, um tio ou um padrasto, uma madrasta, os filhos precisam de atenção, de amor. Eu me lembro que eu viajava muito numa época, e eu voltava para casa e a Letícia sempre vinha correndo, lá ela com seus 3 aninhos de idade, e ela perguntava, papai, o que o senhor trouxe para mim hoje? E como eu viajava muito, eu sempre fui um pai babão, eu trazia sempre um presente para ela. Determinada vez eu cheguei e eu falei assim, hoje eu não vou levar um presente para minha filha, hoje eu vou tentar ensinar algo diferente para ela. Quando eu cheguei em casa, depois de uma semana longe de casa, de novo viajando, na sexta-feira ela veio como de costume correndo, papai, o que o senhor trouxe para mim hoje? Falei, filha, hoje o pai só trouxe o papai mesmo, serve? Aí ela desarmou assim, papai, claro que serve. E aí ela ficou comigo, nós tivemos um tempo ali. Os filhos precisam de amor, mas os filhos também precisam de disciplina. Os filhos precisam de disciplina, faz parte do pacote os limites, ensinar os limites aos filhos, disciplinar os filhos. Por amor é que nós corrigimos nossos filhos, os seus erros. Isso é extremamente importante para a formação do caráter do seu filho. É extremamente importante que você discipline, que você dê os limites. Filho aqui presente, você do Evolution, você adolescente, pré-adolescente que está aqui nessa noite, quando seu pai e sua mãe disciplinam você, não é porque ele é ruim não, é porque ele te ama. Hoje eu entendo isso quando eu disciplino as minhas filhas, é por amor que nós fazemos isso, amém? E os filhos devem honrar e respeitar os seus pais. Nós vivemos um tempo em que os filhos querem muitas vezes discutir de igual para igual, ou até de maior posição com os pais. Os filhos não honram mais os seus pais, não respeitam os seus pais. Você precisa respeitar, a Bíblia diz que isso é justo, isso é bom. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias nessa terra. É o primeiro mandamento com promessa da palavra do Senhor. Honre, respeite, ame o seu pai e sua mãe. Você, filho que está aqui, quanto tempo faz? Olha aqui para mim, queridos. Amém. Quanto tempo faz que você não chega em casa e você não presta atenção em como está a sua mãe? Quanto tempo você não chega em casa e você não vai lá e dá um abraço no seu pai e fala, pai, eu te amo? Quanto tempo você não faz isso? Você precisa, filho, honrar e respeitar o seu pai. E o tempo que nós estamos falando é exatamente isso, do texto de Efésios 6, que diz, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. E pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Reorganize os papéis dentro da sua casa, querido, amém? Reorganize os papéis de cada um, em nome de Jesus. Segundo lugar, restaure os valores essenciais da família em sua casa. Restaure os valores essenciais da família em sua casa. Existem valores que nós não podemos negociar dentro da nossa casa. Existem valores que nós não podemos deixar de lado. Nós não podemos achar que é comum que alguns desses valores que eu vou citar já não existem mais na nossa casa. Você precisa resgatar os valores essenciais de uma família.
Alguns deles que eu coloquei aqui só para a gente conversar. Primeiro, respeito. Tem muitas casas que não tem mais respeito nenhum. Há uma discussão, há uma briga, há uma imposição de todos os lados, há uma medição de forças de todos os lados, e não existe mais respeito. E o respeito parte-se do princípio de reconhecer a linha de autoridade dentro da nossa casa. O pai, a mãe, o marido, a esposa, os filhos, de se responder com o pai do jeito certo, de agir com a esposa com respeito, de respeitar o espaço dos filhos, de respeitar a maneira com que eles agem, sem agressões, sem constrangimentos, sem palavras que ofendam, sem palavras que desonrem, sem palavras que façam com que o marido ou a esposa se sinta para baixo. Nós precisamos restaurar o valor do respeito na nossa casa. Um outro respeito que precisa ser restaurado é o carinho dentro de casa. Eu falo para alguns casais às vezes assim: ô meu irmão, anda de mão dada com a sua esposa. Ah não pastor, que negócio de andar de mão dada, nada, tá calor e tal, dá um negócio, parece dar um choque quando dá a mão. Eu vejo casais novos, acabou de casar, não anda de mão dada. Às vezes o maridão vai lá na frente, lá todo bonitão lá e tal, e a esposa atrás correndo, querendo, espera aí. Anda de mão dada, querido, em nome de Jesus, isso é bonito. Nós nos esforçamos, quando eu estou com a Lu lá, às vezes estamos no shopping, eu mando as minhas duas filhas irem à nossa frente, ó, põe vocês duas aqui à frente e tal. Eu com a minha esposa, a gente faz de tudo para andar de mão dada onde a gente estiver. A gente faz de tudo para estar juntos. Restaure o carinho. Marido, aprecie o cabelo da sua esposa. Às vezes a esposa fica 2 horas lá fazendo chapinha. Fez californiana, fez hollywoodiana, fez cancuniana, fez brasiliana, e você não viu o que ela fez no cabelo. Você não aprecia o que ela faz. Você não vê quando ela coloca uma roupa diferente, e você não aprecia, você não fala, você não elogia. Mulheres, diga ao seu marido o quanto ele é fera. Os homens precisam ouvir que ele é fera, é ou não é, homens? Ele precisa saber que nós somos o cara. Olha para sua esposa, esposas, olha para o seu marido e fala assim: olha amor, esse cara é você. É verdade. O marido precisa ouvir isso. Você precisa dizer: olha, esse cara é você. Você precisa dizer aos seus filhos o quanto eles são abençoados. Você precisa acariciar ele. Eu admiro muito o pastor Ricardo. Toda vez que eu vejo ele com as filhas dele, ele fala: filha, eu te amo e Deus te abençoe. Ele fala muito isso para as filhas dele: Deus te abençoe, eu te amo. Lá no retiro a gente quase chora quando tem que falar com as filhas, que está longe, né? Aí ele fica lá: ô filha, papai te ama. Me dá até um negócio, uma vergonha, a gente esconde meio do outro. A gente pega o telefone, oi, e aí aquelas brincadeirinhas, que é piada interna, né, dos pais com os filhos ali. E é o jeito que nós precisamos restaurar o carinho dentro de casa. Será que você só dentro de casa só conversa com aquelas comunicações agressivas, com palavras torpes, com palavras que não edificam, com palavrões? Eu conheço muitos aqui de famílias que estão na igreja, que são cristãos, mas quando a coisa esquenta um pouquinho, solta o primeiro palavrão e vem desembesta um monte. Se tivesse lá um homem do pi dentro de casa, era uma discussão inteira. Não tem carinho. Restaure o carinho, as afeições, o afeto. Uma outra coisa que precisamos restaurar dentro da nossa casa, valor essencial, são as palavras de educação. Palavras de educação. E eu já falei isso algumas vezes aqui. Eu tenho um momento com as minhas filhas na minha cama, que eu gosto muito que elas fiquem nos meus braços, lá na minha cama à noite lá. E elas vão toda noite lá. Minha filha faz 15 anos, ela fica lá comigo. Não tem esse negócio não. E eu chamo as duas lá, e um dos momentos nossos é assim: olha, papai vai relembrar algumas palavras de educação. Quais são? E aí elas lembram: obrigado, com licença, por favor, bom dia, boa tarde, boa noite, como você está? Como é que estão essas palavras dentro da sua casa? A gente acorda: bom dia, só se for para você, ou quando fala bom dia. Esses dias atrás a minha esposa, ela nos chamou atenção lá em casa. Ela falou assim: ei, peraí, tem alguma coisa errada entre nós aqui. Eu falei: por quê, mano? A gente não está mais se comunicando do jeito que você. Toda vez na hora de dormir a gente tem que falar boa noite um para o outro. E ela falou assim: amor, vamos fazer um compromisso de voltar a fazer isso. Isso faz umas 2, 3 semanas que ela falou para mim: amor, vamos falar toda vez antes de dormir: boa noite, amor, te amo, dá um beijinho. É bonitinho demais, né? É bonitinho demais, minha esposa. Boa noite, amor, dá um beijinho, né? Aí, né? É uma bênção que, né? Aleluia. Você precisa restaurar o carinho na sua casa, as palavras de educação. Você sabe que os filhos, eles aprendem por aquilo que eles estão vendo. Eles aprendem por aquilo que eles estão assistindo você fazendo dentro de casa. Às vezes você quer ensinar falando um monte de coisa para os seus filhos, eles estão aprendendo o que você faz. Você não dá bom dia, você não trata com carinho, você não diz com licença, você não fala por favor.
Você precisa restaurar as palavras de educação dentro da sua casa. Uma outra coisa a ser restaurada é a alegria. A alegria de estarem juntos, se alegrar juntos em família. Não tem coisa mais gostosa do que se alegrar junto com a família, de estar juntos, de almoçar junto, de fazer um junto à panela, de fazer um negócio gostoso, de estar com a família, de darem risadas juntos, de fazerem programas juntos, de se alegrar, gostar de estar junto. Agora o que acontece é que muitos não gostam, não se alegram, não tem prazer mais em casa. Deus quer restaurar em nome de Jesus a alegria na sua casa. Deus quer restaurar a alegria entre você, marido e mulher. Deus quer restaurar a alegria entre você, filhos e pais. Deus quer restaurar isso. A alegria é bíblica. A Bíblia diz: alegrai-vos. Mais uma vez eu digo: alegrai-vos. É uma ordem bíblica que nós venhamos a ser alegres. E a Bíblia diz que um coração alegre, ele transforma o rosto. Às vezes você entra em casa, que eu já citei aqui, às vezes no meio das pessoas é kkk, e tal, e o Corinthians, o Palmeiras, nem sei o que deu, porque a gente não está assistindo nada, e tal. E aí quando chega em casa, fecha a cara, não tem mais nenhum motivo de alegria, não faz nada junto. Restaure a alegria na sua casa em nome de Jesus. E ainda, restaure um valor essencial, pilar dentro da sua casa, que é o perdão. Diga comigo: perdão. Diga com propriedade: perdão. Nós precisamos entender que esse é o pilar essencial dentro da nossa casa, que precisa ser restaurado. É essencial oferecer perdão para construir uma família excelente. É essencial que você libere perdão para construir um casamento excelente, para construir uma casa forte. Você precisa abandonar o orgulho. Todos nós somos orgulhosos. O orgulho é o pecado de Lúcifer, é o pecado que fez com que ele fosse expulso dos céus, e é o pecado capital, e todos nós somos orgulhosos. Nós precisamos abandonar o nosso orgulho, porque o perdão, ele reconstrói os caminhos destruídos pelas ofensas. O perdão, ele reconstrói o caminho que a ofensa, que a mágoa, que os ressentimentos destruíram. Quando nós perdoamos, quando nós oferecemos perdão, esses caminhos da bênção, esse caminho de estar junto, eles são reconstruídos. Todos nós aqui talvez tenhamos algum momento, alguma situação particular onde você estava rancoroso, seu coração dolorido, você estava bravo, você estava fechado e não conseguia e tal. Não, eu não vou falar com ela. Eu não vou falar, se ela quiser, ela que venha falar comigo e tal. E às vezes Deus faz isso mesmo. Já aconteceu isso comigo algumas vezes. Se ela quiser, ela que venha. Não vou falar com ela não, ela que não sei o que lá, se ela quiser, ela que... Aí Deus usa ela que estava certa. Maridos, a maioria das vezes as mulheres estão certas. A maioria das vezes nós quer bater o pé, não, e tal, é do meu jeito, não sei o que lá tal. Mas na maioria das vezes elas estão certas. E às vezes eu estou lá assim, não vou falar. Deus usa o coração dela e ela vem: amor, me perdoe. Meu querido, você não consegue, você não pode imaginar o poder espiritual que é liberado nessa frase: me perdoe. Vamos praticar isso, fale comigo assim: me perdoe. Não, pode falar que a trava, né? A boca parece que nem abre, né? Então fale comigo: me perdoe. E diga: eu te perdoo. Nós precisamos praticar, restaurar esses valores dentro da nossa casa: o respeito, o carinho, palavras de educação, a alegria, o perdão, para que nós possamos construir uma família forte, para que nós possamos construir uma família excelente. Em terceiro lugar e penúltimo, resgate as disciplinas espirituais em sua família. Vamos repetir isso juntos? Vamos lá? Resgate as disciplinas espirituais em sua família. Não sei se eu segui aqui. Quando nós falamos da palavra de Deus, ler a palavra de Deus é uma disciplina essencial para uma família excelente. Na construção de uma família excelente, de uma família forte, a palavra de Deus precisa ser o pilar maior de construção. Se você precisa de instrução de como ser um filho melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um homem melhor, a Bíblia é o manual perfeito. Ela é a fonte de toda a sabedoria, ela é a fonte de toda a restauração, ela é a fonte de toda a palavra de poder que muda a nossa casa. E aqui tem alguns textos que eu coloquei para frisar isso. Cada texto um mais bonito que o outro. E acho que eu travou aqui, será? Opa, até foi demais agora. Você que foi aí? Aqui, Provérbios 22:6 diz: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele.
Aqui fala para o filho também: ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Minha filha falou isso para mim: pai, estou lendo Provérbios, eu vi um versículo lá, top. Eu falei: filha, qual? Provérbios 1:8. Ouça, filho, a instrução do seu pai, não despreze o ensino de sua mãe. Eu falei: oh, glória. Né? Ainda, lá em Provérbios 20, versículo 7, diz: o homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. E lá ainda o texto fantástico que as mulheres conhecem, de Provérbios 31:10, diz: mulher virtuosa, quem a pode achar? Pois o seu valor muito excede ao de joias preciosas. Você precisa colocar a leitura da palavra de Deus, a Bíblia, a palavra do Senhor, como pilar na sua casa. Você precisa construir uma família forte em cima dos ensinamentos da palavra de Deus. Restaure a disciplina da leitura da palavra em sua casa. Outra coisa, você precisa restaurar o tempo de oração na sua casa, o tempo de oração com sua esposa, com seu marido, com seu cônjuge, o tempo de oração com seus filhos. Você precisa restaurar isso. Há quanto tempo? Ou será que você nunca orou com o seu filho? Será que você nunca orou pelas necessidades do seu filho? Será que você nunca ora com o seu marido, com a sua esposa? Você não ora pelas necessidades dela? Você precisa resgatar isso, um tempo de oração com o cônjuge, com os filhos. E eu estou meio que decidido a mudar drasticamente quando acabar os 21 dias, porque nós tiramos lá a televisão em casa. Nós, os pastores e alguns da liderança, nós estamos fazendo um jejum nesses 21 dias, e nós tiramos todos os programas. Não é um ou outro, não, vamos assistir jornal, vamos assistir não sei o que, né? Um pode, esse é melhor, tá? Não, nós tiramos tudo. Desde da segunda-feira passada, que nós não assistimos nada em casa. Meus queridos, olhem aqui para mim. Você não tem ideia do quanto nós temos tido tempo de qualidade como casal, quanto nós temos tido tempo de qualidade com os nossos filhos, quanto nós temos feito a devocional juntos, lá do guia dos 21 dias, cada dia uma das filhas lê e faz um momento. Nós tivemos o culto doméstico na quinta-feira, que é um momento mais especial, onde nós estamos resgatando as disciplinas espirituais dentro da nossa casa. E eu estou pensando seriamente, quando passar, eu vou selecionar ainda mais aquilo que eu passo na televisão, aquilo que eu assisto, porque eu realmente estou percebendo o quanto a televisão está roubando o tempo precioso das nossas casas, e o tempo que deveríamos estar orando com os nossos filhos, ministrando na vida deles, abençoando a nossa esposa, abençoando o nosso marido, um tempo de oração junto com o cônjuge. E estabeleça um dia e hora para o culto no lar. Agora há pouco mesmo o pastor falou sobre o trabalho em conjunto. Pastor Ricardo tem falado para nós como liderança, gente, isso aqui precisa ser prioridade nossa. Nós precisamos multiplicar isso. Nós precisamos que os pais entendam a profundidade espiritual que há em ministrar, o privilégio que temos de ministrar na vida dos nossos filhos. Você que ainda não tem a revista, você acha que isso é uma bobagem? R$6, R$6,90 uma revista, o que é isso? Compre ali em nome de Jesus. Se acabar esse tempo aqui, depois dessa ministração, adquira ali a sua revista de paz. Se você tem filho acima de 6 anos, adquira do filho também. Leve e estabeleça um dia, uma hora, para que você tenha um momento de ministrar com o seu filho, com a sua esposa, com a sua família. Você não tem noção do liberar de Deus no reino espiritual. Você não tem noção do quanto Deus está ordenando a bênção do Senhor enquanto a família está reunida na sua casa, quando você está junto orando. E é isso que falta na nossa vida. Nós precisamos, para construirmos uma família excelente, nós precisamos resgatar as disciplinas espirituais dentro da nossa casa. Precisamos resgatar isso, colocar isso como prioridade. O inimigo não vai querer. Lembra que eu disse que a família excelente está sob constante ataque espiritual? O inimigo não vai querer que você tenha isso. Você vai achar que é bobagem. Você acha que a célula está bom, lá vai falar de novo terça-feira, então acho que já vai estar legal. Você acha que de repente vir no live ou estar no domingo, eu também estou no CTM, pastor, eu já estou sendo ministrado a todo tempo. A sua casa precisa ser a sua primeira igreja. A sua casa precisa ser um lugar onde o Senhor tenha prazer de habitar. A sua casa precisa ser um lugar de adoração. A sua casa precisa ser um lugar onde louvores brotem a todo tempo ao Senhor. Quantos concordam com isso? Diga amém. Restaure as disciplinas espirituais em sua família, para construir uma família excelente. E em último lugar, deixe Jesus Cristo ser o Senhor da sua família. Fala isso para o irmão do seu lado. Deixe Jesus Cristo ser o Senhor da sua família. Enquanto o Evinho vai subindo aqui, eu queria que você fosse pensando na sua casa, e exatamente perguntando para si mesmo: quem tem sido o Senhor na minha casa? Será que tem sido as minhas vontades?
Será que tem sido as minhas imposições? Será que tem sido o meu dinheiro? Será que tem sido as minhas ambições? E na verdade é uma guerra de todo lado, uma medição de força danada dentro da nossa casa, porque nós não entendemos que Jesus Cristo precisa ser Senhor na sua vida e na sua casa, porque a fé começa em casa, a construção de uma família excelente começa no seu coração, na sua vida. Eu não sei quantos de vocês que estão aqui nessa noite, você pai, você mãe, você marido, esposa, filhos, que ainda não conseguiram entender que você precisa dizer com todas as letras: Jesus Cristo, a minha vida pertence ao Senhor. Isso implica entregar totalmente a sua vida nas mãos de Deus. Eu não sei há quanto tempo talvez você tenha visitado a Bethesda e você acha legal, você gosta de estar aqui, mas o convite de Deus para você é que você entregue a sua vida, a sua casa, o controle, o domínio da sua vida, da sua família, nas mãos dEle. Deus está interessado em derramar uma bênção tal sobre a sua casa, mas Deus é um Deus de princípios. Ele não vai invadir a sua casa. Deus não vai se colocar lá e dizer: não, agora você senta todo mundo, ainda que Ele possa fazer, porque Ele é Senhor. Mas Deus está esperando que você aceite o convite, nessa noite, de colocar a sua casa, a sua família, sobre o comando de Jesus Cristo. Colocar todo o comando da sua casa nas mãos de Jesus. Você, marido, não vai conseguir fazer com que o seu casamento seja melhor em si mesmo. Você não vai conseguir. Nós somos ruins. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. A Bíblia diz que o pecado está à nossa volta a todo momento, ainda que somos santos lutando contra o pecado. Mas nós somos gente ruim. Nós precisamos de Deus. Você, esposa, não vai conseguir sozinha edificar a sua casa. Você não vai sozinha mudar o ambiente da sua casa. Você precisa da presença de Jesus Cristo na sua casa. Você, filho, não vai converter o coração dos seus pais. Você não vai trazer simplesmente a paz na sua casa sozinho. Você precisa de Jesus Cristo como Senhor da sua vida, para que consequentemente Ele seja Senhor da sua casa.